Olá, alunos! Vamos então começar esse assunto novo, que é a evolução. Um tema, acho que de suma importância, né? Eu vou citar aqui a famosa frase do Dostoiévski. Nada na biologia faz sentido, exceto a luz da evolução. Eu realmente acredito nessa frase. Assim, quando você consegue entender realmente o que é a evolução e como ela funciona, como dá origem a toda a diversidade, né, que a gente tem de seres vivos, parece que tudo faz sentido, assim, tudo se encaixa. É como que se você, quando você entende realmente, né, como a evolução funciona, você abrisse os seus olhos, né, e aí tudo faz sentido, realmente, né. Na verdade, eu digo que é evolução junto com a genética, né, que as duas andam juntas e ela explica tudo, né, a classificação, toda a organização dos seres vivos, assim, quase todos os conteúdos da biologia, se você for olhar, ela tem uma relação com a evolução e com a genética, né, que eu acho que andam de mãos juntas, evolução e genética. Então, hoje, né, eu vou apresentar para vocês as primeiras ideias, né, as primeiras teorias. Eu vou contrapor essas ideias, né, antagônicas, o fixismo e o evolucionismo, certo? Quando a gente olha, né, isso não é de agora, desde, acho que, quando diz o outro, quando a gente se deu por gente, que a gente olha para essa variedade de seres vivos que existem no nosso planeta, a gente fica assim, é uma imensidão, tá? Cada espécie, a gente olha, é baleia, é golfinho no fundo do mar, peixe, cavalo marinho, polvo, ervilha, cachorro, né, as aves, uma diversidade, até mesmo os parentes próximos, os felinos, por exemplo, acho que é um grupo interessantíssimo. Você vê leão, onça parda, gato, gato doméstico, gato do mato, tigre, né? Toda essa diversidade, aí você para e olha e fala, tá, de onde surgiu tudo isso, né? Acho que é uma pergunta válida. Como esses animais estão aqui? De onde veio toda essa variação e essa diversidade, né? São muitas espécies. De inseto, então, né, de artrópodes, é uma coisa gigantesca. E aí a gente tenta explicar de alguma forma. Então, a explicação científica, né, que a gente usa hoje em dia atualmente, é que essa variedade, né, esse enorme número de espécies tão diferentes, né, que ocupam habitats tão diferentes, é o resultado de processo de transformação e adaptação. E é o que constitui a evolução biológica. Então, a gente tem mudanças, né, e adaptação, e aí com isso vai surgindo essas diferenças, né, vai surgindo, né, o processo que a gente chama de especiação. E a gente tem toda essa diversidade. Isso é o que a gente leva em consideração agora a ciência, mas nem sempre foi a ciência ou a ideia da ciência que dominou, né, essa ideia de pensamento, essa explicação. Então a gente tinha, né, o criacionismo, também a gente pode relacionar com o fixismo, que quando você olha para o lado e fala, como estão esses animais aqui, de onde surgiu tudo isso? Aí a explicação seria, né, no caso do criacionismo, é que Deus criou do jeito que está aqui, né? É uma explicação, porém você não tem evidência alguma disso. Isso não é científico. Você precisa de fé para acreditar. Não tem nenhum fato, nenhuma evidência que corrobore que Deus criou todas as espécies, então por isso não é ciência, tá? E aqui a gente tem a famosa esboço, né, do Darwin quando ele estava pensando na questão da ancestralidade em comum, né, que é a base da evolução. Olha que lindo esse desenho. Isso aqui para mim, né, mostra todo assim. Ele até escreveu aqui, ó, eu acho. Foi quando ele teve aquele insight, né? Eu acho que foi desse jeito. E isso aqui resume tudo, né? Esse desenho o pessoal faz tatuagem, faz caneca, faz camisa, porque olha, ele tá mostrando exatamente que você tinha um ancestral, né, original. Ele foi mudando com o tempo e olha aqui, foi diversificando. Então aqui você tem um grupo, né? Hoje em dia a gente chama ele de clado. A gente teria um grupo aqui, aí a gente teria outro aqui, ó, e veio para cá, diversificou, né? O B, eu tenho várias espécies aqui, mas ela compartilha um ancestral comum. Por exemplo, morcegos. Morcegos têm várias espécies, mas obviamente elas compartilham um ancestral comum, porque são todos morcegos e têm características, né, que unem todos eles. Aqui eu teria um outro grupo, né? Sei lá, marsupiais, são todos originados de um ancestral comum. E aqui eu teria um ancestral comum que une B, C e D, né? E elas vão se diversificando por quê? Porque vão adaptando
mudando ao meio, vão indo para lugares diferentes, o tempo vai passando, e aí você tem essa divergência. Mas tudo, quando você remete, você volta ao quê? Um ancestral comum, tá? Descendente de um ancestral comum, e aí, olha, você tinha uma espécie, agora você tem todas essas que são esses ramos aqui, né? Então, é assim que surgiriam as espécies, que aí ele escreveu o livro dele, A Origem das Espécies, né? Esse desenho aqui é o ícone, né? E ele tava meio que desenhando a mão assim, vê que é bem assim, ele botou e falou, eu acho que é isso. Então, para mim, esse desenho é lindo, assim, né? Ele demonstra bem mesmo o insight que ele teve. E ele estava extremamente, totalmente correto neste ponto. Então, para os fixistas, né, ou também os criacionistas, você tem aqui 3 tipos de borboleta, 3 espécies de borboleta. Você poderia dizer o quê? Geralmente eles acham que essas borboletas sempre foram desse jeito, né? Essa aqui é cinza, tem o corpo dela aqui meio marrom, essa aqui tem vermelho, e ela é assim desde que criou, Deus criou ela assim, e elas são fixas, e o tempo passou e elas não mudaram nada, elas foram criadas desse jeito e até hoje elas estão assim. Eles não acreditam na mudança das espécies, que as espécies possam mudar com o tempo, né? Por isso chama fixismo, as espécies seriam fixas, do jeito que foram originadas, elas estão assim até hoje, não sofrem modificações com o tempo. Já na evolução, a gente considera o quê? Eu tenho essas 2 espécies, a gente vê que elas são parecidas. A nossa ideia é que elas vieram de um ancestral comum, né? Então, aqui eu teria um ancestral comum, ele pode ser extinto ou não, tá? E eu teria, então, uma espécie que, por algum motivo, com o tempo, ela foi para algum ambiente que talvez favoreceu essa cor, né? Ou foi aleatório, mutações aleatoriamente. E, de qualquer forma, com o tempo, elas mudam por vários motivos, né? Ou aleatório, deriva, ou por seleção natural. E aí eu teria aqui, então, 2 espécies, né? Que evoluíram, que surgiram a partir de um ancestral comum. Elas tinham que eram parecidas. Então, essa é a ideia. É assim que surgem as espécies, né, no nosso conceito de evolução. Tá? Através de mudanças ao longo do tempo, né? Da frequência gênica, porque o genes é que determina o fenótipo. E aí você vai ter essas variações. Tá? Então, para os evolucionistas, as espécies se modificam ao longo do tempo. Já que para os fixistas, não. As espécies são fixas e imutáveis. Desde o dia que elas surgiram, no caso, eles acham que Deus criou, elas nunca sofreram mudanças. Então, a gente tem essas 2 ideias, né, para a gente contrapor. E agora, né, a gente vai falar mais do criacionismo, tá? Então, esse fixismo, né, é uma doutrina bem aceita, né? Que se acreditava até então que todas as espécies, né, tinham sido criadas tal como são e permaneceriam imutáveis, tá bom? Jamais teriam mudanças significativas na sua descendência. Então, eles acreditam que as espécies não mudam, tá? Não durante o tempo. No evolucionismo, a gente acha, né, e a gente tem evidências para isso, a gente vai mostrar isso, que a gente vê na prática, que as espécies, né, elas mudam sim ao longo do tempo. A gente vê isso nos nossos olhos, a gente vê as raças surgindo, né? A raça é como se fosse uma subespécie, meio passo para chegar numa espécie. Você vê claramente surgindo variações, raças e depois com isolamento espécies novas. A gente consegue enxergar isso realmente, né? Essa mudança ao longo do tempo. Então, eu vou falar, quando a gente vai começar a abordar agora, né, a parte da evolução, eu não vou ficar tratando de criacionismo, porque isso não é ciência, isso está no campo da fé, não compete a nós ficar discutindo esses pontos, tá bom? Nosso papel aqui é a gente vê a parte científica, quais são os argumentos, né, e quais são os fatos, o que a gente tem para a gente falar dessas ideias evolucionistas, tá? Lembrando que a gente chama de teoria e muita gente acha assim, teoria, porque é só uma hipótese, né? Uma teoria porque não foi comprovada. Não. Em termos leigos, a gente usa assim, eu tenho uma teoria sobre isso, quer dizer, assim, eu tenho uma hipótese sobre isso. No meio científico, teoria não significa isso, tá? Teoria significa assim, você aplicar quando você tem um conjunto de leis, né, para explicar um fenômeno, você chama de teoria. Você tem um conjunto
de leis e de dados que explicam um determinado fenômeno e você chama de teoria. Não quer dizer que não foi comprovado, apesar dela pode ser sim aperfeiçoada, né? Mas não quer dizer que é uma hipótese que não tem fundamento algum. A gente vai ver que tem todos os fundamentos, né? É igual a teoria da relatividade, né, de Einstein, teoria de placas tectônicas. A gente não duvida que existem as placas tectônicas, a gente vê os terremotos, mas a gente chama de teoria, assim como a teoria da relatividade também, tá? Não se tem dúvida disso, mas a gente chama de teoria, não quer dizer que é porque não foi comprovada, tá? Só pra gente chamar atenção nesse termo teoria, que as pessoas às vezes falam erroneamente, mas é só uma teoria. Não, em ciência, teoria é um termo utilizado para se dizer quando a gente tem vários, né, que a gente vai ver vários termos, leis e coisas que corroboram com a ideia, tá? E a gente chama de teoria. Eu vou falar primeiro do Lamarck, né? Aqui eu estava contrapondo os dois principais, né? Pensadores, ou Lamarck, a gente tinha corrente de ideia que a gente chama de lamarquismo, né? E a gente tem o darwinismo de Darwin, né? E aí eu vou começar falando de Lamarck. Lamarck, ele foi um dos pioneiros, né? A lançar as ideias, e ele é sempre conhecido como aquele que estava errado, né? Foi conhecido como o que errou. Mas, assim, um pouco injusto. Apesar de que ele errou realmente, ele estava errado, totalmente errado, mas ele teve todo o mérito dele por ele ser o primeiro dos primeiros, né? A pelo menos a tentar explicar a base, né? Porque ele observava que os seres mudavam e ele estava tentando explicar como, porque a base da evolução é essa, os seres mudam. E como eles mudam? Por que eles mudam? Qual é a base dessa mudança? Então ele tentou explicar, né? Com algumas ideias, só que com algumas leis que ele criou, só que ele estava errado, tá? E aí ele acabou ficando conhecido como o cara que errou. Então, ele também defendia, né, que os seres vivos eles vinham de outros seres vivos, ou seja, originavam a partir de outros seres vivos através de mudança. E ele tentou explicar como surgiram essas mudanças, tá bom? E aí ele criou duas leis, a lei do uso e do desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. A gente já viu em genética que realmente a gente transfere os nossos caracteres que a gente tem para os filhos. O problema é que ele está falando dos caracteres adquiridos. Eu consegui alguma característica durante a minha vida e vou passar isso para o meu filho. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Lembrando que tanto Lamarck quanto Darwin não conheciam a genética, não sabiam como funcionava realmente a transmissão de caracteres. Darwin, ele era ali, mesmo período de Mendel estava desenvolvendo os trabalhos, acho que chegou a publicar, mas a gente lembra que o trabalho de Mendel não ficou muito conhecido e não dava para entender do mesmo jeito que a gente entende hoje, né, todos os conceitos. Então ali ninguém estava falando de genética, inclusive Darwin erra muito para explicar a transmissão dos caracteres, ele não sabia de genética nem de mutação. Então, a lei do uso e desuso, o que ela quer dizer? Você usa muito um órgão, né, uma estrutura do seu corpo, talvez ela vai ficar hipertrofiada, né? E se você não usar demais, ela vai se atrofiar. A gente até entende, assim, músculo a gente vê muito isso. Você usa muito músculo, malha muito, você tende a crescer. Até os ossos também, se uma pessoa carrega muito peso, é um trabalhador, os ossos dele tendem a ter a protuberâncias mais grossas, ser mais grosso, robusto, realmente. Mas se você adquiriu isso durante a sua vida, porque você malhou muito, isso não vai ser transmitido para o seu filho, certo? Qualquer mudança que você faça não vai ser passada para o seu descendente. E uso e desuso só funciona mais para órgão muscular, vamos dizer assim. Nem todos os músculos, né? Mas não funciona para outros órgãos, tá? Essa questão de você usar muito ou não, você não observa, né? Para outros órgãos. Então, não é realmente verdade, né? Salvo por alguns casos. Então, aqui a gente tem um exemplo legal, ó. Aqui ele está explicando como teria surgido a variação no pato, por exemplo. Sendo que o pé dele é bem parecido com uma galinha, por exemplo, ou de uma outra ave, mas a diferença do pato é que ele tem um pé de pato, que significa que ele tem essas membranas desenvolvidas, tá vendo? E se você olhar no começo, ali até da galinha, ela tem essa membraninha bem pequena. Até a gente tem essa membraninha aqui entre os dedos. Porém, elas não são desenvolvidas, certo? E aí a ideia dele é que no começo o pato tinha esse pé original, quando ele não tinha o hábito de ficar perto da água ou não nadar muito. E com o tempo ele foi adquirindo esse hábito e essa membraninha foi desenvolvendo cada vez mais, porque
que era vantajoso, e quanto mais ele usava, mais ela se desenvolvia, e é melhor para nadar, e aí, com o fim, você tem o famoso pé de pato, que a gente sabe que é muito bom, tanto que a gente imita e faz o pé de pato para mergulho, né? Porque ele é bom para você ter o impulso na hora de nadar. Então, essa seria a ideia dele. E, na verdade, assim, realmente, animais que vivem em ambientes aquáticos, eles tendem a ter essas membranas, né? Os parentes deles. Existe até um rato, que eu já coletei, já trabalhei com ele, que chama Nectomas squamips. Ele fica num ambiente alagado, ele também tem, tipo, essas membranas de pato no dedo dele, porque realmente ele vive em ambiente alagado. Aí você pensa, viu, tá vendo? Ele usa muito essas nadadeiras, né? As patas na água, por isso desenvolveu. Mas é um pouco diferente. A gente vai ver que a base é que aconteceu a mudança, por ela ser vantajosa, ela foi fixada. Tá? Não foi uma coisa intencional, progressiva, como na verdade a gente até parece que ele tem razão. Né? É por isso que eu acho assim, é muito injusto a gente falar que o Lamarck estava só errado. Ele estava errado, mas fazia um pouco de sentido a ideia dele. Tá? Um outro exemplo, né, que a gente tem um exemplo de um lagarto assim, pequenininho, né, por algum motivo, se ele olha um negócio desse, ele diz o quê? Porque não está usando, está atrofiando, né? Inclusive, todos os animais que moram em cavernas, eles têm os olhos reduzidos, ou são cegos, ou são minúsculos, né? De diferentes grupos de espécies, salamandra, rato, sei lá, qualquer bicho, répteis, que ficam no hábito de ficar no escuro, que não tem luz, realmente eles ficam com o olho, às vezes, como não usam, o olho atrofiado. Não é essa a lógica. É porque, como aconteceu mudanças para acontecer isso e não dava desvantagem, eles acabaram ficando, né? Tá vendo isso aqui parece muito com uma cobra? Lagartos e cobras são parentes muito, muito próximos, tá? E exatamente o que aconteceu foi que as cobras perderam as patas, né? E a gente tem algumas transições fósseis para provar isso. Que as cobras tinham patas e agora não tem mais. A gente tem até órgãos vestigiais comprovando isso também. Fora os fósseis intermediários. A ideia dele seria essa, por algum motivo não está usando, então vai atrofiando. Então essa seria a ideia do Lamarck. Né? Aqui eu tenho outro exemplo dos cactos, né? Eu teria aqui uma planta ancestral para se adaptar ao meio, ela foi diminuindo as folhas, né? Porque não usava muito e era prejudicial porque causa muita evaporação no ambiente seco, essa superfície. E aí, com o tempo, foi transformando em espinhos, então você não tem folha porque você não precisa de folha ou não é viável de folha nesse ambiente, tá bom? E ele acreditava que essas mudanças, se alguma espécie conseguiu isso, ela ia progressivamente passando isso para gerações futuras. Então, essa é a base da ideia de Lamarck, tá? Então, aqui é aquele famoso exemplo da girafinha, que você vê que isso aqui é parente de um cavalo, de uma zebra, de algum desses bichos, equino, né? E a diferença é que você vê que é um cavalinho, só que ela tem um pescoço grande. E aí ele acha que alguma coisa aconteceu, que ela tinha que ambiente, né? As árvores foram ficando mais altas, não sei. E progressivamente ela foi esticando o pescoço até ficar com o pescoço desse tamanho, tá bom? E cada vez que ela ficava com o pescoço maior, ela ia transmitindo isso para os seus filhos, né? Mas tudo isso induzido pelo meio que forçava ela a mudar, esticar o pescoço. A gente acaba falando desse jeito, na verdade, no dia a dia. Mas também, como eu disse, não é essa a ideia por trás das mudanças, tá bom? Não é uma coisa proposital. O meio, ele não força ninguém a fazer essa progressão assim, desse jeito, tá bom? Então, aqui o exemplo que eu falei, se fosse verdade a ideia do Lamarck, se você nasceu meio raquítico ou não tem uma propensão a ser forte, você malhasse bastante, tomasse hormônio, e aí você ficasse bem forte, bem musculoso, porque realmente você usou muito músculo, você ficou forte. Se fosse pela ideia do Lamarck, na hora que você fosse ter um filho, ele já nasceria um filho fortinho, né? Como eu botei aqui nesse exemplo, você já nasceria, o seu filho já nasceria mais forte do que você é. E não é verdade. Se você tem uma genética de ser mais forte, mais alto, mais musculoso, seu filho vai ser assim, provavelmente. Se você tem uma genética de ter um corpo mais magricela, mesmo que você malhe como for, quando você for ter um filho, ele vai ser uma magricela também, tá? Salvo algumas variáveis, né, do outro par, do parceiro, se tiver alguma coisa que ela possa passar,
Da família dela. Então eu vejo nitidamente, a minha filha tem os dentes idênticos ao meu, idêntico, a parte de cima é idêntico e a parte de baixo idêntico, tudo torto, como o meu dente era todo torto. Simplesmente a arcada dentária dela é idêntica à minha. Eu usei aparelho e consertei a parte de baixo. Aí se eu fosse ter um filho, se é uma tendência, como eu acho que é, porque é idêntico da minha filha não nasceria com os dentes certinhos, certo? Ela nasceria com os dentes todos tortos, porque é uma tendência da minha arcada dentária. Não adianta eu consertar. Então, tudo que eu faço no meu corpo durante a minha vida não vai passar para o meu filho, certo? No meu fenótipo, né? As alterações fenotípicas não vão passar. Só alterações aonde? Genotípicas, no genótipo. Se isso oferecer mutação, radiação, alguma coisa do tipo, eu poderia transmitir para os meus filhos. Alterações, sei lá, pintar o cabelo, botar lente, botar silicone, fazer qualquer coisa, alisar o cabelo. Essas mudanças que eu faço no meu corpo, né? Elas não vão ser transmitidas para os meus filhos, correto? Só os meus genes são transmitidos. O que importa é a genética. E aqui a gente tem um experimento que comprova isso, né? Esse August Weismann, ele fez uns testes que ele pegava esses roedores, esses ratos, e ele cortava a cauda dele, tá vendo? E cruzava um com o outro, tinha um filhote. Quando ele cruzava 2 ratos sem rabo, nascia o quê? Não adianta você cortar o rabo do gato. Ele tem genes para ter rabo, o filho dele vai ter rabo. Ele foi fazendo isso não para ver se também nascia só sem rabo, talvez fosse diminuindo, nascesse um pouco menor, né? Um pouco menor e uma coisa progressiva, mas ele não obteve êxito. Ele fez isso, cortava, esse aqui nasceu. Ele cortava de novo o rabo dele, cruzava com outro também. Aí nascia o quê? Depois de 20 gerações, sempre você tinha o rato com o roedor com o rabo. O rabo não sumiu e nem diminuiu 1 milímetro sequer por você ter cortado o rabo deles, né? Isso não mexe na genética. Tá? Então, meio que comprovou que o ambiente, as mudanças que você tem no seu meio ambiente não vão ser transmitidas. E aqui tem uma charge, né? Aquele cortal aqui tem a fêmea 899, o macho 900 e o bebê 901. Então, ele produziu esses dois, né? Para ter esse bebê 901. E cortava, e ele ficava fazendo isso e isso. Aí a Sarge fala, sério? Chega, já é o suficiente, já deu, né? Sério, não vai mudar, né? Porque de tanto que ele insistiu, e ele sempre chegava ao mesmo resultado. O rabo não diminuía nada, né? A cauda continuava do mesmo tamanho. Então, essas mudanças não são transmitidas. Por isso que o Lamarck estava errado, tá? Tanto a lei do uso e desuso não é verdade para a maioria dos órgãos, salvo músculos, quanto todas as alterações que você consegue não são transmitidas para os seus descendentes. Então, por isso que ele estava errado nas duas premissas básicas, né? As duas leis dele estavam erradas. Então, em resumo, né, a ideia de Lamarck é que ele acha que o meio ele é um indutor, é o meio que causa a mudança, né? Então, você tem uma modificação ambiental, como no caso das girafas, as folhas ficaram mais altas. Então, a girafa tinha que ter uma necessidade de adaptação. Então, ela começava a esticar mais o pescoço, era um novo comportamento, e aí caía aqui, né, na lei do uso e desuso. Você poderia desenvolver muito o pescoço por ela esticar muito o pescoço. Então, ele ficaria modificado, e a partir dessa modificação, ainda por cima, ele acha que você transmitiria os caracteres adquiridos por os descendentes. Errado, tá bom? O meio não é quem faz você modificar. O meio apenas seleciona, isso é uma regra. Então, o meio não é a causa da variação. O meio seleciona a variação. Quem é a causa da variação? Mutação, tá? A mutação genética é a causa da variação, é a única causa. Mutação e recombinação gênica. Isso é a causa da variação. Não é o meio que faz você variar. O meio apenas faz o quê? Seleciona aquilo que é válido, aquilo que é melhor ou não. Tá? Então, o meio nunca é a causa da mudança. Darwin também não sabia nada de mutação, ele também se enrola para explicar essa questão aí da causa da variação. Tá? A gente vai ver depois. Então, a crítica ao lamarquismo é que a lei do uso e desuso não é verdadeira em todos os órgãos, né? Não é real para a maioria dos órgãos. E mesmo que fosse, qualquer característica que você adquira ao longo da sua vida só afeta a sua parte somática. Soma quer dizer corpo, né? Células somáticas. Não as células germinativas, que são óvulo e espermatozoide, né? Então, ele não afeta o material genético, salvo se você toma um raio-x, uma radiação que causa uma mutação. Fora isso, você não tem alteração no seu material genético
Então, nada disso vai ser transmitido à sua descendência, tá bom? Qualquer característica que você faça, que você obtém, se você comer muito, ficar gordo igual um porco, não interessa. Se você tem uma genética de ser magro, você não vai passar isso pro seu filho, tá bom? E se você tem tendência a ser gordo e fizer dieta e estiver no seu gene, seu filho vai ser gordo também. Óbvio que o meio influencia, ele vai ter que fazer dieta, mas a tendência genética vai estar aí, tá? Vamos falar de Darwin, né? Charles Darwin, ele era de Londres, né? Ele era meio riquinho, e tirou uns dias para viajar, entrou no navio lá no famoso Beagle e foi dar a volta ao mundo, tá? Percorreu o mundo coletando os fósseis, animais e plantas. Durante essa viagem, ele ele viu, né? Por ele estar indo de continentes diferentes, ilhas diferentes, viu espécies diferentes, assim, e anotando, ele era um naturalista, ele conseguiu enxergar, né, na hora essa espécies próximas divergindo em ilhas, em continentes, então ele vendo fósseis também, ele viu os intermediários, então ele conseguiu ver que as espécies, foi que ele fez aquele esquema, né, ele tinha toda uma ideia, e ele ficou 20 anos para publicar isso, tá? Ele ficou enrolando 20 anos porque ele ficou seguro, assim, a esposa dele era muito religiosa, ele sabia que isso dá confusão, ia dar problema, e ele ficou meio que enrolando até que teve que acontecer um evento que eu vou falar que ele foi obrigado a publicar o livro dele, né? E aí é o famoso livro A Origem das Espécies, por ele ter publicado, ele é o que ficou conhecido, tá? Ele ficou conhecido, ele, na verdade, quando ele publicou o artigo original, ele publicou com o Wallace. O Wallace, ele é o coautor dessa teoria, mas ninguém lembra de Wallace. Ninguém acha que conhece o Wallace, né? É uma outra injustiça. Mas a vida é assim, a vida é injusta, né? Então, ele saiu aqui da Inglaterra, que é a famosa viagem dele, né? Saiu aqui na Inglaterra, veio por aqui, acho que aqui veio na África, Ilha de Açores, veio por aqui afora, chegou aqui no Brasil, veio pela costa do Brasil, deu a volta aqui, veio aqui pro Montevidéu, ilhas aqui, e aqui em 10, famosa arquipélago de Galápagos, que é um monte de ilha, que ele conseguiu ver muita coisa, mas aqui também, tá? Aqui ele achou muitos fósseis, ele veio andando aqui por tudo isso aqui, ele foi coletando espécies e ele foi conseguindo enxergar, gente, porque ele saia daqui, olha como ele veio, viu aqui, veio um monte de ilha, ele viu coisas diferentes, viu outras coisas, ele vai ligando os pontos, veio aqui nesses arquipélagos, deu a volta ao mundo. A Terra não é plana, se fosse plana ele vinha aqui, caía no abismo, mas aí ele veio aqui, rodou e veio parar aqui, tá bom? Desde essa época ele já conseguia dar a volta ao mundo, que é redondo. Aí ele deu a volta aqui pro outro lado, não caiu no precipício, veio parar aqui, veio para a Austrália, né? Veio aqui também, é uma coisa riquíssima. A Austrália só tem mamíferos marsupiais, tá? Não existem mamíferos placentários aqui na Austrália. Aqui tem o diabo da Tasmânia, aqueles bichos, né? Os marsupiais, canguru, etc. E aí ele veio ornitorrinco também, veio. Isso aqui, esses animais ficaram isolados aqui durante a deriva das placas tectônicas antes de surgir os placentários. Então eles ficaram presos e não existia nenhum mamífero placentário até a chegada do homem, por volta de 1500, 1600. Veio por aqui afora, veio e subiu, voltou. Tá? Então ele realmente deu uma volta ao mundo. E isso iluminou a cabeça dele, né? Essa viagem de 5 anos. Isso mudou, né? E ele conseguiu enxergou o mundo, né? Abriu os olhos dele. Olha que ele nem andou pela África por aqui afora, mas, né? Esse fato dele ter dado essa volta com um continente diferente, com fauna e flora diferente, ele enxergou a realidade, abriu os olhos dele. Tanto é verdade que o Wallace fez essa viagem por aqui, tá? Fazendo a mesma coisa, que o Wallace era pobre, ele veio coletando por aqui afora aqui, e ele enxergou a mesma coisa. Quando ele viu essas ilhas, ele via que tinha mudanças de ilha em ilha e que uma espécie relacionada, ele simplesmente enxergou a mesma coisa que o Darwin viu, tá? Exatamente a mesma coisa, sem ter contato, sem saber da ideia do Darwin. Então, Darwin, por exemplo, um exemplo clássico, que são os tentilhões de Galápagos, né? Ele veio aqui, ó, e aí ele olhava que tinha uma espécie aqui do continente, muito parecida com todo o corpo,
E quando você olhava, a diferença básica entre as espécies são os bicos, né? Os bicos, eles são modificados. Por que são modificados? Porque cada um saiu do continente, eles iam colonizando essas ilhas que surgiram, né? E o ambiente estava vazio, então talvez fosse melhor, um já comia inseto, o outro pegou, tinha semente dando bobeira, começou a comer semente, e aí foi selecionado aves que tinham um bico maior, até o ponto de chegar a ter esse bicão aqui grande. Então esse bico grande assim, ó, é para quebrar, né, sementes grandes e duras. Isso aqui é para pegar inseto, isso aqui é pinça para pegar inseto mais fininho, que fica vermezinhos, né, que ficam dentro de tronco. Isso aqui para pegar néctar. Cada um foi se ocupando nichos, né? É como se você chega num lugar tudo vago. Nossa espécie chegou aqui, como se o nicho vago é ser um espaço, o nicho é o que o animal faz na natureza, né? Então, por exemplo, ninguém estava comendo néctar ali. Não tinha nenhuma ave dessa comendo néctar, nem às vezes de outra espécie. E o outro já estava comendo a semente, por exemplo. Então, talvez fosse melhor ali comer o néctar e tá vago e ele ter mais recursos, né, com essa mudança. Então, como eles iam mudando de ilha em ilha, que estavam surgindo e as ilhas estavam vagas, eles iam se modificando. Na verdade, essas mudanças que tinha, pequenas mudanças iam sendo selecionadas, e aí você tem toda essa variação aqui, 14 espécies de tentilhões, e praticamente o que muda é o formato do bico, tá bom? Então, foi sendo uma mudança, uma seleção, né, para você conseguir ter o melhor aproveitamento de alimentos de nichos vagos que estavam. Então, olha como esse bico é fininho, né? Olha como esse bico é grandão. E a ave em si é praticamente a mesma, tá? Mas são espécies diferentes. Hoje em dia a gente faz análise molecular e consegue entender, né, a relação de ancestralidade, quem deu origem a quem aqui. É um exemplo clássico. Durante a viagem dele também na Argentina, ele via mamíferos fósseis, né? Que eram muito semelhantes aos atuais. Esse aqui é igual aquele da Era do Gelo, né? Esse animal já foi extinto, mas você vê que ele é um tatu. Ele é muito parecido com um tatu, apesar dele ser gigante. Ele é bem grandão, tá? Tem um fóssil dele lá na USP, ele é bem maior que uma pessoa, assim, tipo um fusca. Ele via que claramente isso era um tatu. E ele via, então, que só pode ser que eles eram parentes, né? Porque eles seriam tão parecidos, preguiça gigante também, ele via. E ele via que tinha diferença dependendo do local que você estava indo. Então ele começou a entender que os animais são extintos, eles mudam e que eles são parentes, né? Essa questão de parentesco às vezes é óbvio, como eu disse, os felinos você consegue ver, qualquer ignorante consegue entender que os felinos são parentes. Quem nunca viu, gente, um gato, o jeito que ele olha, o jeito que ele caça, é o mesmo jeito de leão, de onça, de guepardo. Eu fui no zoológico e vi um gato do mato, ele olha o passarinho assim, ele vai com aquele jeito, né? Os felinos são todos iguais, o comportamento de lamber, aquele comportamento tipo de cavar. Qualquer um consegue ver que os felinos são parentes, não precisa ser biólogo, né? Você vê que o comportamento e aparência, o rosto deles, né, é igualzinho. O que você leva a crer? Os felinos são parentes, eles têm hábitos parecidos, por mais que um gato seja pequeno e uma onça seja enorme, mas a cara é igual, você consegue ver que eles são parentes. E aí você imagina o quê? Todos são parentes porque eles compartilham comportamentos e características que vieram de um ancestral comum, só foram mudando de acordo com o ambiente. Um vive na África, um vive na Mata Atlântica, o outro vive no lince, vive às vezes no ambiente frio, né? O gato foi domesticado, então eles foram mudando com o tempo, de acordo, né, que foram selecionados. Ele conseguia entender, ele conseguiu ver, vendo muitos fósseis, ele via que tinha ligação entre as espécies. Essas espécies, elas são parentes, né? E ele via que acontecia mudanças ao longo do tempo, né? Animais eram mortos, eram extintos e outros ficavam. E aí é um exemplo clássico, né, que a gente consegue ver a domesticação, né? Não sei se vocês sabem, mas todas essas, o brócolis, a couve-flor, o repolho crespo, essa couve rábano, todas são derivadas da mostarda silvestre, são só variações, né, que você vai fazendo cruzamentos, vai selecionando flor, folha, de forma diferente, mas todas elas vieram isso é fatos, né, foi a gente que fez isso. Aqui a gente tem um exemplo também, o porco, né, domesticado, ele é parente do javali, o porco do mato. Então a gente consegue ter os intermediários, a gente consegue ver
cachorro e lobo, né? Cachorro-lobo a gente transformou o cachorro, a gente deu origem a uma espécie que é o cachorro. A gente tem o canis familiaris, que é o nosso cachorro, e o canis lupus, que é o lobo. E a gente domesticou e daquilo ali surgiu uma nova espécie. O urso polar ele veio do urso pardo dos Estados Unidos, que ele se adaptou, né? Foi selecionado a pelagem branca para ficar no gelo. Então isso a gente consegue enxergar. As espécies mudam. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Esse exemplo aqui, o pessoal conseguiu fazer o quê? Na agricultura, com a domesticação das plantas, né? Tem isso no milho, tem isso, né? Então, isso aqui, essas variações, a gente consegue, desde que a gente começou a domesticação há mais de 10, 11 mil anos, a gente consegue fazer isso, a gente domina essa técnica. Isso, ele olhou isso, esses exemplos, até mesmo ele criava pombos. E ele tinha vários pombos com um papo maior, a gente pensa que não, mas tem muitos tipos de pombo. Ele via que quando você queria uma característica, você conseguia selecionar, né? Aquela característica. Então ele meio que pensou, se a gente seleciona característica, foi assim que surgiu o cachorro, né? Um animal mais dócil, você seleciona, surgiu um cachorro com a cauda menor, surgiu um cachorro com a orelha maior, você começa a fazer cruzamentos até você conseguir aquela característica. Ele falou, se a gente consegue mudar os seres vivos dessa forma, será que o meio ambiente não muda, né? Com muito tempo, com muitos milhares de anos? Então ele começou a extrapolar, ele viu que você consegue de uma espécie você ter várias outras, né? E ele começou a extrapolar isso à natureza. E, em vez de ser essa seleção artificial, que a gente fala, por isso que ele chama de seleção natural. A natureza selecionaria o quê? Características, não que a gente quer necessariamente, mas características o quê? Que dão mais sobrevida à espécie, tá? Então é óbvio, a gente consegue ver isso, né? Essa seleção artificial a gente faz, então por que não uma seleção natural? Então, as ideias, né, os princípios da teoria de Darwin eram o seguinte: as diversas formas de vida surgiram nos ancestrais comuns de modificações na descendência. Então, aconteciam modificações. O mecanismo que fixa essa modificação é a seleção natural. Tá? Então, eu tenho diferenças. Então, eu posso ter um animal com um bico maior, um bico menor, um animal com mais pelo ou menos pelo, e que vai ficar, né? A seleção natural depende do ambiente que ele está. Se ele migra para um ambiente mais frio, né? Então vamos supor que a gente tem um urso pardo. Ele é pardo, quer dizer que ele é marrom. Para ele poder viver na neve, né? O ideal é que ele seja branco. Então, todos os animais que vivem no gelo, eles tendem a ser branco. Qualquer animal que tivesse ali um pelo muito escuro não foi selecionado muito bem. Uns que tivessem mais claro foram selecionados pela natureza, né? Então, com o tempo, você foi selecionando aqueles mais claros, até você chegar ao ponto de ter o urso polar, que é uma espécie diferente, que veio do urso pardo. Mas o problema, ele sabia, indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações. Você olhando, você também vê isso. Vê a nossa espécie. A gente tem pessoas gordas, magras, altas, baixas, com mão comprida, com perna mais curta, com dente forte, com pele cor diferente, com gente que é mais resistente, gente que é fraca, gente que é inteligente, gente que é burra. Você consegue ver a variação, né? Assim como você vê nas outras espécies das plantas. Então a variação existe, né? Isso é fato. Só não sabia explicar de onde veio a variação. Que é a genética, né? Por que eu sou alta, por que eu sou baixa? Porque existem genes que foram modificados, existem pessoas altas e baixas, existem sangue positivo, negativo, A, B, O, todas as características, elas são, na verdade, variações genéticas dos alelos que sofrem mutações, né? Ele sabia que as espécies apresentavam variações. Dentro da mesma espécie você tem variação, tá? Ele só não sabia explicar como. Ele não conhecia a genética, mas isso é um fato. Se você olhar um monte de espécie, né, de qualquer planta ou de qualquer animal da mesma espécie, uma série, né, de animais, você pega da mesma espécie vários ratos, se você colocar às vezes a mesma espécie, você consegue ver um mais escuro, um médio, um mais comprido, você vai ver numa série, você consegue ver até o outro extremo, quase chegando a outra espécie, você tem uma variação, tá? E é bom ter variação, lembra do sexo? É para isso que serve o sexo, né? É para você embaralhar, misturar e ter variações, tá? E é por isso que a gente tem essa variação que é bom, porque daí quando acontecem coisas, dependendo, né, o ambiente muda ou qualquer coisa acontece, não é todo mundo igual. Se todo mundo for igual, vem um vírus, né, igual veio agora, matava todo mundo.
Mas você vê que tem pessoas que são resistentes, tem outras que não, umas mais, outras menos. Por quê? Porque o sistema imune é diferente, os receptores de membrana são diferentes, várias coisas, então, acarretam essas mudanças. Então, os indivíduos, eles são diferentes. E aí, agora, vai depender do meio, eles vão ser selecionados, tá? Então, o meio, ele não induz a mudança. O meio pega essa variação que existe naturalmente por mutação e recombinação genética e o meio faz o quê? Seleciona, dependendo da ocasião. Tem hora que uma coisa vai ser boa, uma época de um tempo. Tem hora que não vai ser boa. E talvez no passado uma coisa fosse muito ruim e agora não. Então, evolução não é, eu quero que vocês tenham esse conceito, né? Não é assim, evoluir não quer dizer você melhorar. Não quer dizer você se aperfeiçoar. Só quer dizer você mudar com o tempo, tá? Eu vou postar um vídeo do jogo da joaninha, que tem a joaninha verde, vermelha e amarela. Ninguém ali é melhor que ninguém. A verde não é melhor do que a amarela ou a vermelha. Não é isso que acontece. O que acontece é que elas são diferentes, tá? E talvez por um momento é melhor você ser verde se a grama estiver verde, e depois se a grama mudar, talvez seja melhor você não ser verde, ser marrom ou ser amarelo, tá? Então não tem melhor ou pior, depende da situação. Tem momentos que uma característica pode ser até boa, e se o ambiente mudar, aquilo não pode que não seja mais bom para aquele momento, tá? Então a frequência gênica ela vai mudando de acordo com o ambiente. Então, antigamente, por exemplo, eu acho que não poderia existir tanta gente míope, igual existe agora. Não existia óculos, a gente era caçador, né? Então, se um cara era caçador, ele tinha que mirar, jogar flecha, jogar um dado lá, alguma coisa. E se ele fosse míope, talvez ele não conseguisse caçar nada. Ou se ele fosse míope, ele cairia num buraco e morreria. Então, talvez a frequência desse gene na população estivesse muito baixa. Hoje em dia, a gente tem óculos. Então, a pessoa não é selecionada mais tanto quanto antes queria morrer. Então, a pessoa está de óculos, mas não vai morrer, né? Porque o meio agora não causa esse dano. Então, você está vendo como a frequência pode aumentar? E talvez possa aumentar a frequência de gente míope? Isso não quer dizer que é uma melhora, mas é uma evolução. Assim como a gente está perdendo os dentes siso, né? Por que estamos perdendo? Porque está aumentando a frequência dessas pessoas, pode ser aleatoriamente, porque não precisa mais de ter tanto dente, né? A gente não mastiga mais carne crua, a gente come com garfo, a gente tem faca. No passado a gente não tinha faca, a gente tinha que arrancar um pedaço de carne, né? Com os dentes e mastigar, então tinha que ter isso aqui forte, tem que ter muito dente, né, de trás a mastigar. Hoje, como a gente come comida processada, macarrão, sopa, batida, e tem colher e tem faca para cortar, você não está mais selecionando ponta. No passado, talvez uma pessoa que já nasce sem o siso, igual hoje em dia, fosse ficar mais desnutrido, ficar mais doente e poderia morrer. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a tendência é que as crianças, cada vez, nossa mandíbula está diminuindo. Bom, é uma tendência, porque está sendo selecionado a favor, ou por deriva, por algum outro motivo, que não sei qual é a vantagem, mas as pessoas estão cada vez com espaço menor, por isso que tem que usar tanto aparelho. Inclusive, várias pessoas já nascem sem os dentes cisos, de baixo e de cima, no superior e inferior. É uma mudança. Perder o siso, isso é melhor? Pior? Não sei. Agora não está sendo ruim, mas se tiver uma catástrofe e a gente voltar, não ter colher, não ter nada, tiver que comer igual antigamente, talvez seja ruim de novo você não ter uma mandíbula e os dentes tão fortes. Então, tudo vai depender do ambiente. O ambiente seleciona o que é bom e o que é ruim. Tá? Agora não tem problema você ter dentes, mandíbula mais fraca e siso. Pode ser que o ambiente mude, talvez seja um problema. Né? E no passado já foi e agora não é. Então, tudo é uma questão de tempo, né, e das mudanças do ambiente. Então, a ideia do Darwin é que o organismo com variações favoráveis às condições do ambiente onde vive tem maiores chances de sobreviver e deixar descendentes, tá? Então, uma pessoa cega que não consegue comer, não consegue caçar, ela não está favorável, ela tende a ser eliminada, tá? Então, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos melhora, né? Ou mantém o grau de adaptação ao meio. Ele tem que estar adaptado ao meio. Lembrando que o meio pode mudar. Você está adaptado para agora, não quer dizer que vai estar adaptado para daqui a 200 mil anos, tá? Mas a ideia é essa, tem que estar adaptado para aquele meio. Ou você vai morrer. Hoje em dia a gente não morre, a gente está alterando a frequência gênica, né? A gente deixa muitas pessoas que antigamente morreriam, né?
igual essas crianças hoje em dia não comem nada. Você fica com uma madeira enfiando. Eu tinha uma sobrinha que parecia que era anoréxica, não quer comer. É o instinto básico. Se fosse no passado, eu tinha morrido. Você vê passarinho, quando a mãe chegou com a minhoca lá, eles uma briga danada pra comer. As crianças, não quero comer, não quero comer. Por quê? Porque a gente tem de tudo, faz de tudo e eles não morrem, né? Se fosse no passado, esse gene tá aumentando de frequência. Se fosse no passado, não ficava, não. Era uma briga por comida, mais esperto que pega comida come. Quem fica, não quero comer, eu não vou comer, morre, entendeu? E agora não. Então a gente está mudando o curso da evolução humana e não necessariamente para melhor. Esses genes estão aumentando de frequência, né? E é evolução. Eu não acho que está necessariamente melhorando. Darwin, ele lia muito, ele é naturalista, ele conhecia muito, né? Ele leu esses trabalhos ele influenciou muito, né? Tinha os dados geológicos desse Lyell que indicava que a Terra tinha muito mais tempo do que os 6.000 anos que a Bíblia diz, que os religiosos acreditavam. O pessoal ele fez uma conta, né, com a genealogia da Bíblia, das gerações, e chegaram à conclusão que a Terra tinha 6.000 anos. Os dados demográficos do Malthus também foi muito importante, que mostrava que existe uma luta, né, na luta pela vida, na seleção natural. O que Malthus dizia? Ele dizia que a população, o número de pessoas, elas cresce geometricamente. Então seria 1, 2, 4, 6, 8, 16. Aumentava muito. E os recursos não, né? O Malthus achava que os recursos eles aumentavam de maneira aritmética. Então era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A comida, o recurso está aumentando de um jeito e a população está aumentando de outro. Qual é o fim disso? Fome e morte, né? O meio regula, né? Se você não tem muita comida, morre. Então existe uma luta pela sobrevivência, né? Como eu mostrei lá como eu falei lá o exemplo dos passarinhos, você vê os passarinhos brigando pela comida, né? Tem uma luta ali. E se tiver um bestando mais fraco que não luta e no direito não pega a minhoca, ele vai ficar cada vez mais fraco e vai morrer. Quem já teve gatinho, cachorrinho sabe. Tem as tetinhas da mãe. Sempre tem um meio sonso lá. Uns mais espertos pega aquelas tetas mais gordas, cheias de leite, mama, e o sonso, que é mais tonto, fica para trás. E aí cada vez ele ficando mais fraco e não vai conseguindo lutar com os outros e muitas vezes morre um mais fraquinho. Eu quando tinha, né, a cadela dava cria, eu roubava, pegava esse gordo aqui mamando e não deixa o pequenininho. Eu pegava o pequenininho e lá botava na teta grande para ele mamar, né? Mas na vida real os mais tontos, mais fracos morrem, né? Porque existe uma competição. Os recursos são limitados. Darwin observou que os animais, né, e as pessoas, às vezes, geralmente têm muito mais filhos do que podem sustentar, né? E aí os mais fracos ou os menos adaptados, eles morrem. E esses dados biogeográficos, tá? Que ele foi olhando, né? Tudo isso, ele viu essa mudança, essa questão de ilhas terem espécies diferentes, mais aparentadas, né? Os dados geológicos também mostrou para ele que a Terra tinha muito mais que 6.000 anos, né? Alguns milhões de anos. E isso levou a ele a pensar, com tempo, eu conseguiria fazer o quê? Muitas mudanças, né? O ambiente daria muito e eu poderia ter muito tempo para fazer essa seleção natural, da mesma forma que a gente faz a seleção artificial. O tempo é um fator realmente crucial. E esses dados geológicos, né, que eles iam vendo de rochas sedimentares, calculando quantos centímetros você vai sedimentando uma rocha, ele viu que era impossível que ser 6.000 anos, né? Porque vocês conseguem calcular a taxa e ele viu que era muito mais que 6.000 anos. Então, o tempo era um fator crucial. Então, essas ideias, ele viu que existia uma luta pela sobrevivência, ele viu que tinha muito tempo para acontecer isso, ele viu esses dados, essas ilhas, essas coisas, ele juntou tudo e aí ele meio que entendeu como as coisas funcionavam. Realmente ele entendeu, ele estava praticamente certo em tudo, salvo a parte da genética, que ele não sabia explicar qual era a causa da variação. Conseguia entender que os animais eram diferentes, não sabia explicar qual era a causa da variação, que é a mutação, né? Então, segundo o darwinismo, existiam já, por variação, girafas de espécies diferentes, uma maior, uma menor, e você tinha aí as árvores que estavam nesse patamar, por algum motivo.
E essas daqui, então, conseguiam comer melhor, se alimentar melhor, e essa não. E você tem pouco recurso, elas chegavam, comiam tudo na frente, vamos supor, e essa aqui ficava com pouca comida e morreu. Por quê? Porque ela estava menos adaptada. Tá bom? Então, existiam já variação, existem realmente, inclusive hoje em dia, se você for medir, você vai ver que existem girafas com pescoço não é exatamente igual, umas são mais curtos, outros mais longos, né? E dependendo da situação, pode ser que você mate elas morram e fique só as mais curtas, não que você tivesse de tão grande assim, né? Mas isso é questão com o tempo, né? Vai acontecendo isso. Se tiver alguma tendência de, por algum motivo, aquelas plantas mais baixas terem sido extintas, não sei, alguma coisa momentânea e ficou mais alta, tá bom? Então, há um exemplo simplificado do qual é a ideia de Darwin, né? Ele acha que as duas existiam, né, mais curtas, existe uma variação, tá? E aí, com o tempo, alguma seria privilegiada e a outra morreria. Na ideia, né, da seleção natural, a quem não está adaptado morre, tá? Então, aqui a gente tem a diferença do lamarquismo, né? O lamarquismo, então, é uma coisa progressiva. Você tem com esforço, vai esticando, esticando, esticando até ficar nessa pescoção aqui. Aqui tá menor, aqui tá maior. Já aqui no darwinismo, não. Ele acreditava que existia variação dentro da espécie, o que é fato e é real, você consegue observar isso. E aí, dependendo da situação, você vai selecionar aquela mais adaptada e quem não tiver adaptada, morre. Tá bom? Quem não consegue se adaptar, morre. E essa é a realidade. Salvo na gente que a gente consegue, por a gente ter tecnologia, a gente consegue, né, burlar e não funciona muito bem. Eu digo isso que eu vejo com a minha mãe e minha família, a gente tem problema sério de pessoas que não comem. Minha filha não come nada, é maluca. Nem biscoito recheado, nem todinho, nem refrigerante. Eu sou a única mãe que obrigava a filha a tomar refrigerante. Toma esse refrigerante, não quero, era louca, não quer comer. E desde criança não queria comer. Eu falei, mas não é possível. Não é possível que essa menina vai morrer de fome, vai cair dura. Pá, caiu no chão com a comida do lado, morta. Não é possível, porque não tem condição de uma pessoa querer morrer de fome com a comida do lado. Um dia eu falei, ela vai ficar com fome. Ou dava comida, não quer comer, então vai ficar com fome. Aí dava de novo, não quer comer. Minha mãe queria que eu desse volta no quarteirão, fizesse um inferno para ela comer uma colherada. Eu falei, ela vai sentar e vai comer, ou então ela vai morrer. A minha mãe falou bem assim, Rosana, você tem que ter paciência, porque quando você era pequena, eu ficava atrás de você com conta-gotas, dando comida para você no conta-gotas. Eu falei, mas aí que tá. Era para eu ter morrido, porque eu não teria passado esse gênio ruim para frente, e ela vai passar para frente. É aí que tá como a gente tá alterando a evolução, porque uma pessoa que não come, a natureza morre, né? Não tá adaptado, mas a gente dá jeito e morre não. Minha mãe ficava com a minha sobrinha esperando, desesperada para dar uma mamadeira. Ela era um bebê, ela passava o dia inteiro sem tomar uma mamadeira. Não mamava de jeito nenhum. E bebês têm que mamar toda hora. E nem chorar de fome, chorava. As crianças, tem um gene ruim na minha família. Só que a gente tá espalhando isso, porque assim que a gente não deixa as crianças morrer, né? E aí é assim, aí é primo, sobrinho, irmão, tudo assim, que não come nada porque são loucos. E vai ficar assim, porque a gente não deixa elas morrer, vai aumentar a frequência. Até o dia que não tiver mais recurso, aí todo mundo vai morrer. Aqui, né, a gente tem o Wallace então ele andou por aqui, ó. E ele viu o tigre, ele viu aqui a diferença, né, da fauna, né, e tinha uma linha que a gente chama linha de Wallace, que aqui tem uma quebra, uma placa tectônica, ele conseguia ver a diferença de animais marinhos, de tudo. Ele viu que tinha uma quebra, que esses animais não passavam, e a fauna daqui era totalmente diferente daqui. O único animal placentário aqui é o morcego, tá bom? Porque o morcego ele voou. Fora os outros aqui, a fauna da Austrália é totalmente, né? Que então tem a Austrália, é totalmente diferente, tá? Dessa fauna daqui. Uma falha. E ele via que só tinha animais bem diferentes, né? Totalmente andava por essas ilhas aqui, por esse arquipélago, e aí ele teve o mesmo insight do Darwin. Tá bom? Ele teve aquela mesma ideia e ele era pobre, assim, andando, ele teve a mesma ideia do Darwin e adivinha para quem que ele escreveu, para perguntar o que ele achava. Ele escreveu um manuscrito, mandou o Darwin. A ideia do Darwin não era pública. Tinha 20 anos que o Darwin tinha feito a viagem, não publicou por causa daquela confusão, ele era de família tradicional, a mulher dele é muito religiosa,
Ele ficou enrolando lá com os dados dele. Na hora que o Wallace mandou para ele, ele assustou. Ele falou, parece que ele leu o meu trabalho. As palavras eram as mesmas. Ele viu a mesma coisa que o Darwin. Tá? Então, o Wallace sabia que Darwin tinha esse interesse nessa questão de espécies, né? E confiava na opinião dele. E enviou o ensaio. Né? Olha o nome do título do ensaio do Wallace. Sobre a tendência das variedades separadas indefinidamente do tipo original. E pediu que ele enviasse uma crítica, analisasse e falasse o que ele achou. Olha para quem que ele foi mandar. Então, era a tendência de variedades, são tipos diferentes, né? Se separarem do tipo original. Ele está falando de ancestralidade em comum. Você tem um tipo original e uma tendência de quê? De surgirem variedades, né? Se separarem indefinidamente. É exatamente a mesma coisa que o Darwin tinha pensado. E lá no texto dele tinha termos que chega a dar arrepio de você ler. Tá? Então, o ensaio enviado para Wallace era semelhante à teoria sobre a qual Darwin tinha trabalhado durante 20 anos e que nunca tinha sido publicado. Né? Pouquíssimas pessoas sabiam desse trabalho de Darwin. E aí ele escreveu para esse Lyell, né? Lembra dele lá da geologia? Ele falou assim, ele não poderia ter feito um pequeno resumo melhor. Até os seus termos contam agora nos últimos meus capítulos. Os termos eram igual, e parece que ele fez um resumo do trabalho de Darwin. Né? Então ele escreveu pro amigo, toda a minha originalidade será esmagada. Ele viu que simplesmente o Wallace fez um trabalho igual a dele sem saber. Foi tipo uma coincidência assim, é uma coisa incrível. Né? Quando você vê trabalho de Wallace. E o Wallace era pobre, era meio infeliz, ele catava espécie para vender para o museu, para ganhar um dinheiro, né? Diferente de Darwin, que vinha de família tradicional, era muito rico. E aí, para evitar, né, que isso acontecesse, que ele perdesse tudo que o Darwin tinha feito, eles tinham muita influência, né? O Hooke, eles propuseram que o trabalho fosse apresentado simultaneamente, né? À sociedade linneana. E aí, aqui está o artigo. Esse é o artigo, né? A tendência de espécies de formar variedades, né? Então, a tendência das espécies de formar variedades, ou seja, tipos diferentes, né? E a perpetuação de variedade variedade de espécies, né? Por meios de seleção natural. Esse foi o artigo. E o Wallace publicou junto, ele era o coautor, tá bom? Mas aí ele, mais que ele tenha descoberto, né, tinha feito um manuscrito, que é o artigo, tanto quanto Darwin, ninguém conhece o Wallace, porque depois, primeiro que o Darwin tinha muito mais influência, esse Wallace era meio que um rapado catando espécie por aí para vender, e o Darwin foi lá e publicou o livro dele, né? Que foi sucesso, né? Vendeu, deu crítica, foi uma confusão danada, e o Wallace não fez mais nada. Então ninguém lembra de Wallace, ninguém conhece o Wallace, mas ele descobriu a mesma coisa que o Darwin, tá bom? Os mesmos termos. Então, naquela época, né, tinha muita crítica, a Bíblia, até hoje, a Bíblia tem um poder enorme, a religião tem um poder enorme, né? Então, tinha muitas charges, né, para desqualificar, inclusive essa questão aqui, porque o Darwin em nenhum momento falou de homem e de macaco no livro dele, se vocês lerem o livro da origem das espécies. É uma boa leitura. Em nenhum momento ele fala, mas como ele falava de outras coisas, você deduziu, né? E as pessoas conseguiam ver que um primata, um chimpanzé é muito parecido com a gente. E como ele estava tirando Deus da equação, dizendo que todas as espécies vinham de um ancestral comum, as pessoas meio que ligaram essa questão do chimpanzé. Nem foi o Darwin, não falou isso, né? No livro dele, não fala nada sobre humanos. Mas daí começou essa confusão que dura até hoje. Inclusive essa ideia de que a gente evoluiu de um macaco de uma forma progressiva. A gente não evoluiu de um chimpanzé. Inclusive as pessoas perguntam, mas não, por que existe chimpanzé se a gente surgiu do chimpanzé? Por que existe macaco? Não, a gente não veio do chimpanzé. O chimpanzé é a nossa espécie irmã, viva, mais próxima. Porque a gente tem várias outras espécies próximas da gente que foram todas extintas, né? Todos os outros hominídeos foram extintos. O chimpanzé é só um que sobreviveu, tá? E é o nosso grupo irmão, vivo. Que tem vários outros no meio do caminho. Só isso. A gente não evoluiu do chimpanzé. Ele só é o nosso grupo irmão. Que significa o quê? Que a gente compartilha um ancestral comum longe, tá?
Nossa espécie irmã mais próxima seria o Homo de Neandertal, o Homo de Denisova. Esses seriam espécies próximas, e também o Homo de Neandertal não deu origem à espécie humana. A gente compartilha um ancestral em comum, tá bom? A Neandertal, que é o homem das cavernas, que o pessoal fala, deu origem à espécie humana. Não, a gente viveu junto, a gente conviveu e a gente cruzou um com o outro, e a gente tem gene de Neandertal até hoje, tá bom? A gente tem sequenciamento completo do Homo de Neandertal, das ossadas que acharam, você vê que é uma espécie diferente, mas a gente, comparando com os homens que nunca saíram da África, a gente consegue ver que a gente tem genes que vieram dos homens de Neandertal, não era da espécie humana. Então, não foi o Homo de Neandertal que deu origem a gente. A gente se encontrou, vivíamos juntos, existiam os dois, a gente cruzou entre si, inclusive, tá bom? Então, não, tem que esquecer essa história de linearidade e de aperfeiçoamento, tá? O chimpanzé não deu origem ao homem, a gente só compartilha um ancestral muito antigo, né? Assim como a gente compartilha um ancestral com um leão, com um lobo, só que o mais próximo da gente é o chimpanzé. Depois a gente tem outros primatas, e depois a gente vem roedor, e a gente vai indo no fundo, né, até chegar a algum placentário. Todo mundo surgiu de alguém que tinha placenta. Todos os mamíferos placentários. Depois a gente vai indo na árvore, a gente vai ver que a gente é parente dos marsupiais, que não tem placenta, só tem aquela bolsa de marsúpio. Tá? Então a ideia é mais ou menos essa, não é que um deu origem ao outro, tá bom? E agora elas estão sendo mais aceitas, né? Isso eu digo até a última eleição, porque agora a ciência não vale mais nada. Mas assim, até a época que a gente tinha respaldo científico e que a ciência significava algo, né? Depois que a gente descobriu o Mendel sobre a transmissão dos caracteres, aí tudo fez sentido. Quando a gente junta genética com evolução, vira uma coisa imbatível. Hoje em dia a gente diz que evolução nada mais é do que a alteração da frequência gênica em uma população ao longo do tempo. Isso que é evolução. É só alteração da frequência gênica. Não tem nada a ver com melhoria, não tem nada a ver com que a ideia com que as pessoas pensam, tá bom? É só essa variação da frequência gênica. Tá vendo que a gênica tem que estar no meio da definição atual de evolução, tá? E que não tinha no original. O Mendel, ele erra muito por isso, ele não consegue explicar como é que os caracteres são transmitidos, nem como surge a diferença dos caracteres, né? É a mutação. Em 97, o Papa, ele admitiu, né? Teve que admitir que realmente acontece evolução, mas eu acho que ele disse que Deus guia a evolução, que eu não posso provar que está errado. Ele aceita a evolução, mas diz que Deus tem um papel em tudo isso, que é a melhor saída, né? Que a gente não tem como provar que Deus não existe. Porque a falta de evidência que Deus não exista não é uma evidência que ele não exista, né? A ausência de evidência não é evidência de uma ausência, né? O fato de eu não conseguir provar, não ter nenhuma evidência que Deus exista, não quer dizer que isso prova que Deus não existe, eu não consigo provar. Então, a Igreja Católica, ela fala que a evolução existe sim, mas foi Deus que criou o primeiro ser vivo e foi guiando todo o processo. É uma saída inteligente e eu não posso provar que ele está errado. Só para a gente finalizar, então Lamarck, né, tem aquela ideia de evolução linear, progressiva, e Darwin a evolução ramificada. É só lembrar daquela primeira figura. Você tem um ancestral comum e você vai ramificando, até você ter várias espécies. É assim que você explica, então, toda essa variação de espécies que existem. Tá? E no Lamarck, o meio, ele gera variação. Já no Darwin, não. O meio seleciona uma característica que já estava presente, né? Então, o meio seleciona o que está mais adaptado, tá? E o meio não cria, ele não induz, ele só seleciona. E aqui não, o Lamarck, ele acha que o meio, ele é a causa da variação, tá bom? Mas não é. A causa da variação sempre é o quê? A genética. Recombinação, crossing over, sexo. Sexo nada mais é do que recombinação de gametas, de cromossomos, tá bom? É para isso que serve o sexo. Essa variação é genética. E o meio seleciona, né, aquele mais apropriado. Correto? Então a gente termina por aqui. Essa aula foi um pouco longa, mas eu acho extremamente válida, né? Todas as questões eu acho de Enem, eu acho que tem sempre um viés, se você for olhar. Ou ecologia,
que eu acho que fica um pouco à parte, dependendo do enfoque, mas o resto, para mim, entra tudo dentro de genética e evolução. Eu acho que são as disciplinas mais importantes, porque eu acho que você consegue correlacionar quase todos os assuntos do ensino médio dentro de genética e evolução. A classificação, principalmente classificação hoje em dia, toda é baseada em filogenia, que é a análise dessa ancestralidade comum. Você tem que fazer classificação com grupos que são parentes, né? Que é a classificação moderna. Então, é isso. Até a próxima aula.